Olá pessoal, aqui é o professor Orlandia. Eu quero falar agora com você, dando continuidade sobre os estudos da ciência geográfica. Vamos discutir um pouquinho sobre a geografia e a questão do desenvolvimento dos países. Portanto, vamos entrar na temática da geografia do desenvolvimento. Essa forma de estudar da geografia, ela ganhou muita popularidade após a Segunda Guerra Mundial. Você sabe que após a Segunda Guerra Mundial, a diferença entre países ricos e pobres se tornou gigantesca. A gente até dividiu o mundo em três mundos. Nos países industrializados desenvolvidos, eram chamados de primeiro mundo, que seguiam o capitalismo. Os países socialistas, por sua vez, todos, independente do seu nível de desenvolvimento ou depósito de armas e potência, eles eram classificados como segundo mundo. E a maioria dos países do planeta ficou no grupo dos países subdesenvolvidos e pobres, chamados de terceiro mundo. Essa é a realidade pós-Segunda Guerra Mundial, que também se estabeleceu num contexto de Guerra Fria de bipolarização entre capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, e socialismo, liderado pela ex-União Soviética. O grande foco, tanto do capitalismo quanto do socialismo, foi justamente o grau de desenvolvimento tecnológico e industrial dos seus países. Em outras palavras, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética queriam proliferar o sistema capitalista ou socialista, usando como arma para justificar o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento industrial e o desenvolvimento armamentista de cada bloco. Assim, a questão do desenvolvimento tornou-se uma arma de propaganda durante o período da Guerra Fria, que vai se desenvolver principalmente após 1945 até a década de 1990. Portanto, muito se falou na questão da geografia, levando em consideração os diferentes graus de desenvolvimento dos países. Pois bem, uma das questões mais interessantes que se coloca e até hoje nos é apresentado é que vira e mexe as pessoas tentam copiar modelos de desenvolvimento, de crescimento econômico, de políticas econômicas, industriais e agrícolas, né, de um país desenvolvido para um país subdesenvolvido, como se fosse possível transplantar o modelo de desenvolvimento de um país para o outro. A geografia econômica ela contribui para a gente desenvolver essa criticidade e perceber que nem tudo é tão simples assim. Ou seja, problemas semelhantes nem sempre demandam soluções semelhantes. Problemas semelhantes podem ter soluções totalmente diferentes. Assim, é importante a gente entender que as causas e as consequências dos descompassos econômicos entre os países vai ser um dos focos da geografia do desenvolvimento após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, especificamente a partir aqui do século XX. A geografia do desenvolvimento, por exemplo, olha essa gravura que eu coloquei para você. Você tem, na primeira fotografia, uma agricultura tradicional no sertão nordestino aqui no Brasil. Do outro lado, você tem uma fazenda coletivista estatal, as chamadas Mojave, lá no estado de Israel, em pleno deserto. Veja, algumas questões a gente pode colocar que estão relacionadas ao desenvolvimento. Por exemplo, olha só, tanto o sertão nordestino, ele tem um clima semiárido, né, que por sua vez, por ser semiárido, não chega a ser um deserto. Por outro lado, você vê uma prosperidade econômica em um país como Israel, onde o clima é realmente de deserto. Isso significa que o sertão nordestino chove bem menos, bem mais que Israel. Isso pode nos levar a um grande equívoco, achar que as soluções para Israel são as mesmas para o sertão nordestino. Veja a diferença. Então percebam que problemas semelhantes nem sempre as soluções são as mesmas. Por outro lado, essa imagem mostra a região de plantio de frutas cítricas e de frutas para exportação na região do Vale da Fartura, no estado da Bahia, em pleno sertão nordestino no Brasil. Vejam a diferença. Também no sertão nordestino, nós temos uma agricultura altamente tecnificada e tecnologizada. A grande questão é: será
que as questões relacionadas ao desenvolvimento podem ser transplantadas e copiadas de um país para o outro sem nenhuma visão crítica e simplesmente transportar como se fosse gerar desenvolvimento? Pois é, esse é o grande desafio e a grande contribuição que a geografia do desenvolvimento apresenta para nós que estudamos geografia. Um grande exemplo, a gente pode colocar a questão do Brasil. Eu trouxe para você como exemplo aí o Brasil na questão do comércio exterior em 2021. Eu trouxe apenas dois dados importantes. Por exemplo, segundo o Comex State, o Brasil é o maior importador, o produto mais importado pelo Brasil em 2021 foi adubos ou fertilizantes químicos. Por sua vez, o produto mais exportado no Brasil, pelo Brasil, no ano de 2021, foi minério de ferro e seus concentrados. Vejam que interessante. O Brasil compra, na sua pauta de exportação, o Brasil importou mais adubos ou fertilizantes químicos que demandam uma cadeia produtiva de alto valor agregado. Isso significa que para produzir adubos e fertilizantes químicos, o Brasil teria que ter um grande desenvolvimento na área de pesquisa, inovação científica, tecnologia e industrialização. Então percebam que esse tipo de produto o Brasil acaba importando. Mas por outro lado, você percebe que o Brasil exporta minérios de ferro e seus concentrados. Isso significa que exporta o minério de ferro praticamente in natura, ou seja, gerando pouco emprego e pouco valor agregado. Assim, o nosso minério de ferro é exportado em grande quantidade, mas a preço baratíssimo. Por sua vez, os fertilizantes, que inclusive utiliza até componentes mineralógicos, como por exemplo, grande parte dos fertilizantes usam fosfato, calcário, né, e assim por diante, são minérios que saem inclusive do Brasil, vão ser processados e transformados em adubos e fertilizantes lá fora, gerando emprego, estimulando uma cadeia de inovação e produção científica gigantesca, se industrializando esses países, gerando emprego, e quando retorna para o Brasil, retorna com valor mais alto, mais elevado. Então, veja que na questão do comércio exterior, veja que não é tão simples assim. Achar que o Brasil, por ser um grande exportador agrícola, por exemplo, ou grande exportador de minérios, o Brasil vai sair do subdesenvolvimento. Porque, na verdade, o que tira um país do subdesenvolvimento não é a produção de minérios, nem a exportação de minérios, não é a produção agrícola, nem a exportação agrícola. O que tira um país do subdesenvolvimento é o nível e o grau de industrialização. A agricultura não gera uma cadeia de inovação tecnológica nacional. Por outro lado, a indústria estimula outros setores do conhecimento e do desenvolvimento. Portanto, não existe nenhum país que se tornou grande potência econômica a partir da agricultura. Mas todos, sem exceção, tornaram-se potências econômicas a partir da industrialização. Então, esse dilema de que o agro é que nos mantém e que nos sustenta, ele tem que ser superado. O Brasil tem que industrializar, inclusive, a cadeia produtiva do agro. Para citar esse exemplo, eu vou pegar um dos produtos mais importantes do agro brasileiro, que é a soja. Esse gráfico ele é de 2000, mas dá para a gente fazer algumas observações. Aí você tem a cadeia produtiva da soja no Brasil, especificamente no Brasil. Veja que na primeira coluna você tem a indústria de insumos. Aí você tem a soja estimula a produção de sementes, produção de fertilizantes, defensivos, máquinas e outros produtos. Veja que a soja estimula a industrialização. Aí você deve pensar, mas se o Brasil é grande exportador de soja, então significa que a soja contribui para a industrialização nacional. Será? Aí vamos entender. Sementes. As sementes, grande parte das sementes que a gente utiliza hoje são sementes patenteadas e tratadas, né, as chamadas sementes transgênicas, inclusive da soja. A gente, ao utilizar essas sementes, a gente tem que pagar o uso da tecnologia transgênica para as grandes empresas internacionais.
Então veja que a seleção de sementes, a qualidade das sementes não depende da nossa indústria, depende da indústria estrangeira. Um outro exemplo são os fertilizantes. Grande parte dos fertilizantes que hoje nós consumimos nas nossas lavouras são importados. Eles não são produzidos aqui. Portanto, eles não estimulam a indústria nacional. A gente compra os carregamentos de fertilizantes para aplicar em nossas lavouras. Assim tem os defensivos, máquinas e outros. Para continuar essa análise, vamos para a segunda coluna. Na segunda coluna, você tem a produção agrícola. Veja que a soja é um produto que está nas regiões tradicionais, onde se plantou soja ainda na final dos anos 70 e começo dos anos 80, que é justamente a região sul do Brasil. Então você tem a plantação de soja nas regiões tradicionais do sul do Brasil. A partir dos anos 90, a soja expandiu-se para a região central do Brasil, em especial o Cerrado e a Amazônia. Atualmente, inclusive, a soja está presente até no sertão nordestino, na região chamada de Matopiba, que são as iniciais de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Você deve estar imaginando, então quer dizer que a soja está levando um progresso, uma distribuição de renda para todo o território nacional. Num primeiro momento, sim, mas as estruturas de produção, elas acabam desestruturando o modelo local de desenvolvimento agrícola. Assim, áreas onde nós teríamos produção de alimentos, pequena agricultura para o consumo local, você tem as grandes áreas e as grandes propriedades ocupadas pelo cultivo da soja. Assim, se você visitar as cidades tanto da região norte do Brasil quanto do centro-oeste, onde a soja é o principal carro-chefe da economia, os produtos básicos e o custo de vida é extremamente elevado, precarizando ainda mais a população mais pobre. Por fim, a gente percebe que nem sempre é tão fácil a questão do subdesenvolvimento e do desenvolvimento dos países, mas a geografia do desenvolvimento nos abre a mente e nos dá a possibilidade de interpretar todo o sistema econômico a partir da nossa realidade. Portanto, a geografia do desenvolvimento, os estudiosos dizem o seguinte: para a gente entender o desenvolvimento de um país, a gente não pode pensar simplesmente na economia ou no mercado. Tem gente que acha que as ações nas bolsas de valores, o preço do dólar, é que determina a economia. Não. Existem inúmeras variáveis que a gente tem que considerar. Afinal, economia não é uma ciência exata, né? Economia é uma ciência humana e social aplicada. Veja as variáveis que os estudiosos colocam. Para a gente analisar quais seriam essas variáveis para o desenvolvimento de um país, primeiro, as questões sociais. A quem atende a produção? A produção atende o mercado interno ou o mercado externo? A produção, ela é com base numa estrutura agrária ou numa estrutura industrial concentrada ou desconcentrada? Qual é a história de formação desse país? Foi colônia? Se foi colônia, foi de exploração ou de povoamento? Né? A economia, ela é pautada na industrialização ou na exportação de produtos agrícolas, as chamadas commodities e minerais? A política, como é a relação desse país, com as outras nações na questão comercial? É uma relação de dependência ou uma relação de independência econômica? E as questões ambientais, interessante que elas hoje perpassam todas essas outras variáveis. O país respeita o meio ambiente, afinal de contas, o meio ambiente é uma reserva, não ambiental simplesmente, mas também tem que ser visto como uma reserva econômica. Um abraço e até a próxima.